Bom dia. Glória a Deus. Pode se assentar. Nosso Deus é muito bom, né? Amanhã de domingo a gente está aqui adorando ao Senhor. Isso é bênção demais, graças a Deus. Eu quero agradecer, pastor Dorival, quase meu xará de Val. Muito obrigado, pastor, pela confiança, viu? Deus abençoe o senhor, sua família. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite. Jéssica é uma bênção. Vou arrumar um casamento para Jéssica. Merece, não merece? Alvoroço no arraial. Hã? Elas querem comer bolo, eu também. Aí fica esses rapazes aí procurando coisa errada, ó. A moça aí que é uma benção. Muito obrigado. Lena, muito obrigado. Sei que a Jéssica não faria nada se a senhora não autorizasse, né? Muito obrigado. Pastor Tarcísio, todos os irmãos. E eu tenho a certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje de manhã. Antes das 4 horas da tarde eu preciso terminar para a gente voltar para a noite. Fica firme. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se você fosse maratonar uma minissérie hoje, você estava tranquilo, não estava? Vamos maratonar uma minissérie hoje? Olha o que você está pedindo. Abra sua Bíblia no texto de Neemias 6, pode permanecer sentado, obrigado pelo seu temor, mas pode permanecer sentado, Neemias capítulo 6, a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, e partindo daqui a gente vai vasculhar algumas outras partes da Bíblia, porque eu sei que a palavra por si só, ela é poderosa, e ela vai estar falando muito com a gente, em nome de Jesus, amém? Neemias capítulo 6 diz assim, o versículo de número 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? É muito interessante essa palavra de Neemias, quando ele manda mensageiros para dizer para aqueles que estavam tentando tirá-lo do foco, que ele não iria perder o seu alvo, ele não iria se desviar daquilo que ele tinha como foco, como propósito, aquilo que ele sabia que ele precisava fazer, porque ele entendia que aquilo que ele estava fazendo era uma grande obra. E por entender que aquilo que ele estava fazendo era uma grande obra, ele precisava colocar tudo o que ele tinha para exercer o seu trabalho. E o interessante é que aqui não era apenas uma questão de desviar-se de atenção, mas Neemias sabia que aonde estivesse o tesouro dele, teria que estar também o seu coração. Portanto, dizer que não iria descer, porque estava fazendo uma grande obra, era entender que no lugar que ele estava, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, era o seu propósito de vida, era o seu objetivo de vida, e talvez, para essa razão, é que ele teria nascido, e para esse propósito, ele ainda estava vivo. Porque Deus queria contar com ele, para fazer aquilo que ele estava fazendo por obediência ao Senhor. Agora, o interessante é que quando a gente fala desse texto, nós não estamos falando aqui da reconstrução do templo, porque paralelo ao trabalho de Neemias estava acontecendo o trabalho de Esdras. Esdras e os sacerdotes da época, eles estavam reconstruindo o templo. Neemias estava reconstruindo os muros. Neemias estava empenhado na obra de levantar segurança, de trazer impedimento para que o inimigo pudesse novamente voltar sobre a terra de Israel. Neemias estava empenhado em levantar muros, e ele contou com ajuda, ele contou com apoio, ele contou com incentivo,
ele contou com patrocínio, mas tudo isso que foi concedido a Neemias, se não tivesse o coração dele envolvido nisso, as coisas não teriam ido para frente. E o interessante é que quando a gente olha a história de Neemias, a gente percebe um detalhe que é muito intrigante por um lado. Que quando a gente pensa em reconstrução, quando a gente fala em reconstruir, a gente possivelmente pode pensar na possibilidade de mudar algumas coisas para trazer melhoria. Quando a gente fala em reconstruir, é aquele momento onde a gente pensa em mudar a cor, mudar o piso, ampliar espaços, destruir espaços, diminuir outros espaços, fazer acréscimos. Quando a gente pensa em reconstruir, muitas vezes a gente pensa em modificar aquilo que era original, porque muitas vezes a gente é levado por aquilo que a gente acha que vai nos trazer benefício. E isso não tem problema, isso não tem nada de errado. Só que quando a gente olha para a história de Neemias, Neemias não foi reconstruir alguma coisa da sua própria mentalidade. Neemias não foi construir algo da sua mente, da sua cabeça, do seu desejo, da sua vontade. Quando Neemias foi reconstruir, Neemias foi simplesmente fazer com que aquilo que estava destruído, para que pudesse ser reconhecido como algo que Deus queria, e isto que estava destruído, que havia sido tornado em montões de entulhos e de pedras, Neemias sabia que a sua reconstrução tinha como foco voltar à originalidade. Dentro da história de Neemias, eu não posso pensar em reconstruir alguma coisa que não seja voltá-la para a sua originalidade. E eu sei que nós estamos aqui pegando esse caso de Neemias e pegando essa história e trazendo para a nossa realidade e fazendo a aplicação dela para a nossa vida. Só que quando a gente para olhar isso, a gente precisa entender que nós não estamos aqui para olhar o Evangelho, para olhar a igreja, para olhar a nossa própria vida e ficar tentando achar que precisamos criar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa inédita, alguma coisa que nunca foi visto, que nunca foi ouvido, alguma coisa que alguma igreja não está fazendo, ou quem sabe a gente achar que a gente tem que dar uma nova repaginada naquilo que a gente chama de evangelho, naquilo que a gente chama de adoração a Deus, naquilo que a gente chama de santidade, porque lugar A faz desse jeito e parece que está dando certo, lugar B faz desse jeito e parece que está crescendo, no lugar C agora, liberaram isso, aquilo outro, e está assim de jovem, e a gente está vendo que parece que no nosso local as coisas não estão andando tão bem. Quando olhamos para a história de Neemias, isso deixa bem claro para a gente, que Neemias não decidiu tirar o arrimo do muro de um lugar e colocar em outro. Neemias não decidiu mudar os marcos do muro. Neemias em nenhum momento, por mais bem intencionado que ele tivesse, ele não estava ali com foco de dizer, não, já que nós vamos gastar dinheiro para fazer, vamos aproveitar e crescer mais tantos metros para cá, porque a gente vai ter mais espaço do lado de lá, vamos agora começar a mudar a arquitetura do muro, vamos agora começar a fazer alguma coisa diferente. Não, Neemias não teve essa ideia. Neemias sabia que Deus contava com ele não é para criar um muro novo, Deus contava com ele não era para fazer uma arquitetura nova, Deus contava com ele não é para colocar um alicerce novo, não é para colocar uma novidade. Deus contava com ele para fazer com que aquilo que foi construído pela primeira vez voltasse a ser levantado novamente. De forma que quando alguém olhasse e dissesse, nunca foi destruído, porque ainda que tenha sido destruído, foi tão bem reconstruído que parece que nunca saiu do lugar. Um dos grandes inimigos que a igreja tem tido hoje é o inimigo da novidade. Tudo a gente acha que é novidade, tudo a gente entende que tem que ser novidade, tudo a gente pensa que tem que ser novidade, porque para segurar a jovem na igreja tem que ter novidade. Se não tiver novidade, eles não ficam. E as novidades parece que vai nos identificando mais com outros muros errados que existem por aí,
do que com a originalidade daquilo que Deus fez. Parece que nós estamos querendo ser mais inteligente do que Deus, a quem Paulo disse: quem, pois, conheceu a mente do Senhor e se tornou seu conselheiro? Quem, pois, seria hábil para poder instruir ao Senhor e lhe instruir em alguma outra coisa? Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Você acha que quando Deus criou em Cristo Jesus a igreja e deu a ela a certidão de nascimento no dia de Pentecostes, a enchendo com o Espírito Santo, você acha que Deus não sabia que 500 anos ia passar, 1000 anos iam passar, 1500 anos iam passar, 2000 anos iam passar, 2022 anos ia passar, e não sei quantos anos ainda tem pela frente, mas você acha que Deus não sabia que o tempo que passaria não seria possível para destruir aquilo que Ele criou no princípio, na originalidade? Você acha que quando Deus criou todas as coisas em relação à igreja, quando Ele fundamentou a igreja, quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós e decidiu em Cristo Jesus deixar o corpo na terra chamado igreja, você acha que Deus não sabia que o tempo ia passar? Que inovações iriam vir, que coisas diferentes iam chegar, mas Deus sabia que a igreja iria romper a barreira do tempo, a igreja iria mover a barreira da transcendência cultural, que a igreja iria mover a barreira da moda, do comodismo e de tudo quanto é tipo de novidadezinha, mas a igreja permaneceria como ela era. Eu sei que a igreja ela está dentro de um contexto social, cultural, histórico, religioso, político. Eu sei que a igreja ela permeia todas as áreas da sociedade. Mas existe uma coisa que a igreja não pode fazer: é abrir concessão de ser aquilo que ela foi criada para ser. A igreja foi colocada para ser luz, não foi para ser pisca-pisca, para acender e apagar de vez em quando. A igreja foi colocada para ser luz, e não é para ser luz para ela, é para ser luz para o mundo. Porque quando à noite você anda com seu farol do carro aceso, você não anda com o farol do carro aceso para iluminar dentro do carro para você ver a rua. Pelo contrário, isso até ofusca o brilho da rua. Quando você anda à noite, você anda com o farol ligado para frente, para onde você vai, porque o farol vem para te indicar o caminho que você deve ir. E a igreja foi colocada como luzeiro no mundo para apontar para Jesus como um farol, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. A igreja não está aqui para criar show gospel. A igreja não está aqui para ficar criando pop stars do evangelho. A igreja não está aqui para ficar chamando atenção para si. A igreja não está aqui para ficar dizendo que a igreja tem que ser dona de dinheiro, tem que ser dona de tudo que existe. A igreja não está aqui para ficar dizendo que a igreja agora tem que ser o novo partido político que existe na face da terra. A igreja não está aqui para a gente ficar batendo no peito e agora ficar dizendo que nós somos os únicos que podemos dizer alguma coisa acerca de Deus, porque afinal de contas, aquilo que a gente acha de Deus, aquilo que a gente pensa de Deus, tem que ser tudo sobre Deus. A igreja não está aqui para ficar se autopromovendo e flertando com o inimigo. A igreja está aqui para fazer a diferença e para mostrar para esse mundo que existe um povo lavado e remido, existe um povo santo, justo, fiel e que ama a Deus e que quer o melhor para essa terra. E muitas vezes quando a gente fala em reconstrução, a primeira coisa que a gente tem que avaliar para voltar à originalidade é verificar como é que estão os fundamentos. Diga, fundamento. Diga de novo, fundamento. Diga mais forte. Para fazer raiva ao diabo, vai. Para nunca mais esquecer. Quando a gente pensa em fundamento, a gente olha aquilo que talvez ninguém olha. Falar em fundamento é você analisar aquilo que ninguém analisa. Quando a gente fala em fundamento, a gente coloca o foco numa estrutura que não está em cima do chão, mas está abaixo. Quando a gente pensa em fundamento, a gente pensa numa estrutura que vai sustentar todo o edifício. Porque um edifício, por maior que ele seja e mais alto que ele se torne, o efeito da longevidade desse edifício não está na estrutura partindo do chão, mas está na edificação e fundamento abaixo do chão. Todo engenheiro sabe que o cálculo que ele faz
dos baldrames, o cálculo que ele faz das gaiolas, o cálculo que ele faz das ferragens, da quantidade de areia, de cimento, de pedra, tudo isso é que vai definir por quanto tempo a construção dele vai ficar e vai permanecer de forma boa. Porque o foco não deve estar simplesmente naquilo que todo mundo vê. O foco está naquilo que ninguém vê. E parece-me que a igreja está começando a tirar os olhos dessa primeira parte da reconstrução, que é aquilo que ninguém vê. Porque cantar com todo mundo vendo é maravilhoso. Dá ibope, like, selfie, tapinha nas costas. Pregar e depois querer que todo mundo venha dizer que a pregação foi boa, porque foi eloquente, porque citou de cor 354 versículos da Bíblia. Isso é muito bom. Vim para cá, pular coletivamente no Espírito, dançar no Espírito, orar em outras línguas no Espírito, é maravilhoso. Pegar o microfone, expressar toda a sua adoração, vista pelos homens, isso é lindo e sobrenatural. Mas e no dia a dia do teu quarto? E no dia a dia da tua individualidade? No teu segredo e no teu secreto do anonimato, onde ninguém vê, ninguém ouve, não tem microfone, não tem caixa de som, não tem videogame, não tem vídeo, não tem nada ligado para você. E lá o que é que acontece? É lá que na hora do nervosismo sai o palavrão? Na hora do esconderijo do namoro sai a pegação? É lá que na hora em que você fica chateado, a primeira coisa que você pensa é desistir? Mas aqui na igreja bota todo mundo para levantar a mão, para dar glória, para pisar na cabeça do diabo, mas na individualidade anda desconectado com Deus. Uma vida sem fé, não tem oração, não tem leitura bíblica, não tem vida de santificação, flerta e aceita ser flertado pelo mundo. Quando ouve um assovio, já melhora até o andado, porque afinal de contas, amassagia o ego. E lá na individualidade do teu fundamento, o que é que está sendo colocado, irmão? E quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te observando, você já parou para pensar que bacana seria, que ao invés da gente olhar o celular assim, a gente começasse a olhar o celular assim? Será que isso mudaria a nossa forma de acessar o que a gente acessa? De verificar o que a gente verifica? Olhar para o fundamento é que vai fazer com que a gente comece a acreditar se de fato aquilo que nós vamos edificar, se aquilo que nós vamos reconstruir, se aquilo que nós vamos fazer vai voltar para a originalidade ou não vai. Deus não quer que eu e você crie uma planta nova. Ele já criou a planta, está aqui. Não tem que ter uma nova planta, não tem que ter um novo processo, não tem que ter uma arquitetura moderna, não tem que ter agora algo novo, porque as cores são diferentes, porque agora a moda mudou, porque agora tudo mudou. Se mudou, mudou da porta para fora, porque da porta para dentro, quem ainda está sentado no trono se chama Jesus de Nazaré. Quem tem poder sobre a igreja é Jesus de Nazaré. Quem ainda fala aqui e se move aqui é o Espírito Santo. Quem usa a minha vida e usa a sua vida é o Espírito Santo. E enquanto isso existir e a igreja estiver na terra, vai ser do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, da maneira como ele entender, porque assim tem que ser. E quem é o fundamento da igreja? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Se achou, diga: Deus é bom. Versículo 8 diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento todos vós, o povo de Israel completamente, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há nenhuma salvação em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existe um segredo nesta defesa que Pedro faz acerca daquilo que aconteceu como milagre de Jesus pela cura do coxo, quando ele vai diante das autoridades do povo, diante do sinédrio. E o segredo é que ele não falou de um Jesus que havia sido morto e crucificado e sepultado, mas ele fala de um Jesus morto, foi crucificado, foi sepultado, mas que agora estava ressuscitado. Quando ele fala de um Jesus que estava ressuscitado, ele fala de um Jesus que estava presente, sabendo de tudo que estava acontecendo. Porque parece que a igreja entendeu a vida, entendeu o martírio, entendeu a crucificação, entendeu a morte e entendeu o sepultamento de Jesus. Mas parece que a igreja ainda hoje está fazendo culto de 2000 anos pela morte dele. E se esqueceu que tudo isso foi importante, mas não teria o efeito necessário se ele continuasse morto. Porque se ele continuasse morto, Allan Kardec não seria diferente, Buda não seria diferente, Maomé não seria diferente, Madre Teresa de Calcutá não seria diferente. O militar que tirou as crianças de dentro do poço das Ariranhas em Brasília, no zoológico, e que deu a este zoológico o seu nome, não seria diferente. Porque herói por herói são aqueles que podem dar a sua vida por outros, mas acaba aí. E a igreja não tem um super-herói que morreu por alguém e resolveu e deixou o seu legado de saudações e de saudosismo. Não, a igreja não cultua um Jesus que morreu. A igreja não cultua um Jesus que foi simplesmente crucificado e sepultado. A igreja cultua um Jesus que está vivo, que fala, que se move, que anda no meio dela, que está presente no culto, que ouve a pregação, que trabalha na vida do crente, que fala comigo, que fala com você, que anda conosco, que habita em nós pelo seu Espírito. A igreja não faz um culto de memória a alguém, a igreja faz um culto a alguém que está presente dentro dela. Por isso que Pedro, quando prega no capítulo 2, ele fala, Jesus morreu, mas ressuscitou. Quando ele fala aqui em Atos capítulo 4, ele diz, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Paulo no capítulo 9 se encontra com Jesus e diz, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Quando ele escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala, existe uma morte, ele morreu, mas não morreu em vão, ele é a primícia dos que ressuscitam, ele é a primícia daqueles que morreram e vão ressurgir, ele é a primícia dos ressuscitados. Por quê? Porque ele está vivo. Entender de alguém que morreu é saber de alguém que está longe. Respeito, honra, consideração, parabéns, isso é tudo de bom, só que o nosso Jesus está vivo. Quando você vai vestir a sua roupa para vir para o culto, Ele está lá com você. Quando você vai pegar o canal da sua TV para acessar alguma coisa, não importa o que seja, Ele está lá com você. Quando você desbloqueia o seu celular e vai olhar alguma coisa, ou vai fazer alguma postagem, Ele está lá com você. E está lá por quê? Porque Ele está vivo. E é esse fundamento que a Bíblia diz que nós temos. Não é um fundamento como uma pedra bruta. Não é um fundamento como uma pedra inanimada.
que você pode tirar ela daqui, colocar ali, e ela vai dizer: tranquilo, onde você me colocar eu aceito. Eu não tenho ação própria, eu não tenho vida própria, eu não tenho condição de dizer nada, eu sou simplesmente uma pedra. Quando Jesus Cristo perguntou para Pedro e para os discípulos: quem o mundo diz que eu sou? Eles disseram: Elias, Jeremias, ou até um dos profetas. Mas Jesus olhou para eles e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Houve um silêncio. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, parabéns. Nem carne nem sangue te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Tu és Petros, fragmento, pedrinha. Tu és uma parte de um todo. Mas Pedro, sobre esta pedra, Jesus falava dele. Eu, Petra, rocha. Eu, Petra, alicerce. Eu, Petra, fundamento. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. 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 Não é pastor que edifica igreja, não é louvor que edifica igreja, não é a ideologia que edifica igreja. Jesus disse: eu posso usar o pastor, eu posso usar o louvor, eu posso usar qualquer outra coisa, mas quem edifica, quem diz como é, quem diz como não é, eu edifico a minha igreja. E porque eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós não podemos pegar da pedra que é fundamento da igreja e dizer: agora você vai ser assim, você vai funcionar assim, você vai falar assim, você vai dizer desse jeito, você vai liberar isso, você vai autorizar aquilo. Não, é Ele que diz como é que é, porque a nossa pedra fala, a nossa pedra anda, a nossa pedra, a Bíblia diz que ela acompanhava Israel no deserto. A nossa pedra é Jesus e Ele está vivo. Por isso que eu não tenho que colocar na igreja alguma coisa que eu vi dando certo ali. Eu tenho que colocar na igreja aquilo que eu perguntar para ele dizer que pode. Eu não tenho que trazer para a minha vida aquilo que todo mundo está trazendo para a vida deles. Nem sempre a maioria é porque está apoiando a Deus, pelo contrário. Eu tenho que trazer para a minha vida, eu tenho que permitir que faça parte da minha história aquilo que eu perguntar para ele, porque a minha vida não é minha, a minha vida agora é dele. Ah, pregador, mas isso foi com Jesus. Foi com Jesus mesmo? Por favor, põe para mim 1 de Pedro, capítulo 2. E eu quero ler com você a partir do versículo 1. 1 de Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aguenta esse versículo aí, por favor, volta a ele. Veja que ele diz que ele é pedra viva. E por ele ser pedra viva, todo mundo poderia dizer: não, afinal de contas ele é pedra viva, vamos bater palma para ele e vamos obedecer. Mas a Bíblia diz que mesmo ele sendo pedra viva, ele foi reprovado pelos homens. Porque a pessoa, quando ela quer viver coisa errada, ela rejeita Jesus e rejeita o que for preciso. E se rejeitaram Jesus, quem sou eu e você para querer fazer ibope com essa turma? Quem sou eu e você para ficar buscando a aceitação de todo mundo? Quem sou eu e você para achar que a gente tem que dançar conforme a música que o mundo está tocando? A igreja precisa voltar a ser mais aguerrida na sua postura de não abrir concessão. O que está errado, não importa quem faça ou quem ensine. Está errado, está errado. Ah, mas se a gente for fazer isso vai ficar sozinho. Não vai ficar não. Deus vai levantar um povo diferente, e vai levantar um povo que vai fazer diferença, porque nós não estamos aqui buscando quantidade. A quantidade ela pode vir, e nós oramos por ela, mas o nosso maior foco é a qualidade.
E quando a qualidade existe, você pode ter certeza que a quantidade, quando chegar, vai ser nada mais, nada menos do que um aumento da qualidade. Porque a igreja que tem qualidade, ela vai gerar quantidade. Agora, igreja que só tem quantidade, lugar que só tem quantidade, você chega lá, tem quantidade. Você chega lá, tem muita gente. Mas você chega lá, tem droga rolando no banco da igreja, tem pegação depois do culto, tem mentira, tem adultério, tem engano, tem ser vergonhice, tem pouca vergonha, tem safadeza, tem tudo que você imagina. Por quê? Porque tem quantidade, não tem qualidade. Mas onde tem a pedra que vive, tem qualidade, gera quantidade, mas a qualidade é melhor. Eu sempre digo por aí, por onde eu vou, não busque uma igreja perto do dinheiro. Não busque uma igreja perto do luxo. Não busque nenhuma igreja perto da sua casa. Busque uma igreja perto da palavra. Porque vale a pena viajar 15 quilômetros para congregar, do que congregar na esquina, num caldeirão de Satanás, onde acontece tudo que não presta, e o diabo está sentado no altar pregando. Vamos continuar. Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, essa pedra é o quê? A pedra é o quê? Eleita porque foi Deus que escolheu, e ela é preciosa porque ela dá o resultado que Deus quer que ela dê. Agora, isso não está só na pedra, isso não está só em Jesus, isso não está só lá no fundamento. Jesus foi, e ele deixou um monte de pedrinhas aqui, por isso que ele disse para Pedro: tu és Petros, tu és fragmento. Olha o que diz o próximo versículo de número 5. Vós também, como pedras vivas. Diga, eu sou uma pedra viva. Diga de novo, eu sou uma pedra viva. Tem pregador que manda você dizer para quem está do seu lado: eu quero que você diga para você, eu sou uma pedra viva. Pega o teu celular e abre a câmera dele, faz uma selfie para você dizendo assim: eu sou uma pedra viva. Olha o que o próprio irmão Pedro, que ouviu de Jesus que ele era Petros, que ele era uma pedrinha, ele era um fragmento. Olha o que a Bíblia diz, que Pedro está dizendo para a igreja: vós também como pedras vivas. Jesus não é a pedra que vive? Não é Jesus que a gente não pode colocar em qualquer lugar, porque ele diz: não, eu não vou ficar aqui não é desse jeito não. Não, quem foi que disse que é para ser assim? Não, eu que sou a pedra, não estou dizendo que é para, não, vamos voltar para o original. Não, nem nesse lugar que eu tenho que ficar não. Não, quem é que disse que a igreja agora tem que ser assim? Casamento gay na igreja? Onde é que está escrito isso? Onde é que está dizendo que Jesus deixou? Onde é que está dizendo que Jesus agora autorizou a gente a unir duas pessoas do mesmo sexo? Não está isso na Bíblia. Na minha Bíblia está dizendo que no princípio ele criou homem e mulher. E ele uniu um homem a uma mulher. E diz que os dois, homem e mulher, se tornam uma só carne. Não são dois homens que se tornam uma só carne. Não são duas mulheres que se tornam uma só carne. Não é um triângulo amoroso. Não é um relacionamento grupal que se torna uma só carne, não. É um homem que deixa pai e mãe, se une com uma mulher que deixou pai e mãe, se une numa só carne para manter a regularização da vida sexual, afetiva e proliferar a espécie humana na face da terra. É esse o propósito, finalidade do casamento. O que passar disso é de procedência maligna. Não é do jeito que eu quero, irmão. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que ele quer. Não é da minha forma. Eu não tenho direito de mudar o estatuto da igreja. Eu não tenho direito de mudar os fundamentos da igreja. Eu não posso pegar a pedra e colocar em outro lugar, porque se eu fizer isso, essa pedra vai rolar para cima de mim. Isso aqui é tão sério, que a figura de Jesus, na consumação dos séculos, vai ser de uma pedra que vai rolar, e vai bater no pé da estátua que está de barro e de ferro, e vai cair barro, vai cair ferro, vai cair bronze, vai cair prata, vai cair ouro, mas a pedra vai prevalecer. Ah não, porque o meu Jesusinho é paz e amor. Porque o meu Jesusinho deixa. Porque o meu Jesusinho conhece meu coração e sabe que a tentação está tão grande, que ele vai abrir uma concessão, na hora que eu for fazer, ele vai virar as costas, bater um papo com o Gabriel, quando ele olhar, está tudo resolvido de novo. Não! Ele não faz isso.
Ele não deu sangue dele para que a gente fizesse desse sangue refrigerante jogado no chão. Ele não passou tudo o que ele passou para levar na brincadeira a salvação de pessoas. Quando a Bíblia diz que ele é pedra, é porque ele é imovível, imexível, inabalável. É do jeito dele. Diga, não é do meu jeito. Não é do meu jeito. Diga, não é do meu jeito. Fala para você, não é do meu jeito. Faz assim, educadamente, para você não ficar chateado com você mesmo. Não é do meu jeito. A salvação, ela abrange dois aspectos. O primeiro é de processo e o segundo é de procedimento. Deixa o texto lá para mim. Processo, procedimento. Processo da salvação. Só quem dá é Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Processo da salvação. Quem operou foi Deus em Cristo Jesus e agora com o teu Espírito. É isso que acontece na vida de um ser humano que decide obedecer e aceitar o que Jesus fez por ele. Esse é o processo da salvação. Agora, a salvação tem uma outra característica, que é procedimento. O que é a característica do procedimento? É que tudo aquilo que eu podia fazer para ser salvo, ele fez. Eu não preciso fazer nada. Só crer e aceitar o que ele fez. Está resolvido. Eu sou tirado das trevas e sou levado para a luz. Mas agora tem o procedimento. É que eu não vou fazer para ser, eu vou fazer porque eu sou e vou permanecer. E tem muita gente que acha que porque ele fez, show de bola, está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Ele deu o direito. A humanidade tem o direito de ser salva. Basta crer e está resolvido. Mas a partir daí, existe um procedimento. Porque se eu achar que foi só por tudo que ele fez, eu vou ser um predestinador. Eu vou entrar na teoria diabólica da predestinação, onde ela diz que aquele que nasceu para ser salvo, vai ser salvo, independente do que ele faça. E se alguém não nasceu para ser salvo, ainda que ele esteja na igreja pulando e orando, um dia ele vai desviar e vai para o inferno, porque Deus não fez ele para ser salvo. Isso é o que ensina a predestinação. Só que a predestinação, ela não é caracterizada a nível de salvação individual para a pessoa. A predestinação na Bíblia, ela tem uma fundamentação no plano e projeto de Deus para a humanidade. A predestinação existe como projeto de Deus para a salvação de pessoas. Isso quer dizer que Deus determinou o meio de salvação e o processo. Se você vai fazer parte disso ou não é uma questão da sua escolha, mas a forma de ser salvo, Jesus já fez e está resolvida. Agora, vamos deixar um pouquinho o processo de lado e vamos pensar no procedimento. Se eu era casado, se eu era solteiro e agora eu sou casado, é justo eu manter o mesmo procedimento de um homem solteiro? Se eu era criança e agora eu sou homem, é justo eu manter o mesmo procedimento de uma criança? Se eu era desempregado e agora eu tenho um emprego, é justo eu agir com a minha empresa como se eu fosse um desempregado? Se eu era do mundo e agora eu sou de Deus, é justo eu agir como se eu fosse de Deus? Ou melhor, do mundo? Então não é uma questão mais de processo, o processo foi feito. Eu entrei no processo, aceitei o processo e agora eu estou salvo. Então agora é uma questão de procedimento. E procedimento é resultado da minha decisão. Mudar de canal não é o Espírito Santo que vem, chegou. Neve arrasta, não vou acender com a face. Não. É eu que olho e digo, isso aqui não serve para a minha vida, não me alimenta em nada. É eu que olho o celular e digo, isso aqui não presta, eu estou fora desse grupo, não aceito esse vídeo, não concordo com essa galera, não faço parte dessa conversa, não aceito essa indireta, não alimento esse tipo de coisa. Não tem nada de sobrenatural nisso não, irmão. Do mesmo jeito que você tem que levantar amanhã para ir para o seu trabalho e não tem nenhuma emoção e nenhum romantismo nisso, venha hoje à noite para a igreja do mesmo jeito.
A gente fica tentando romantizar o evangelho, fica tentando colocar emoção em tudo. Nem sempre você vai orar com emoção, mas vai orar. Nem sempre você vai ler a Bíblia porque você quer, mas vai ler a Bíblia. Nem sempre você toma banho porque quer, mas toma banho. E obrigado por isso. Nem sempre você come como você quer, mas tem que comer, porque senão você morre. Por que para o evangelho? Não, se eu não sentir algo sobrenatural, não vou para a igreja fazer culto de hipócrita. Chego lá, meu coração fechado, não vou nem querer levantar minhas mãos. Deus não vai aceitar esse louvor da minha vida, não. Não vou para a igreja, vou ficar em casa. Vai fazendo isso para você ver onde é que você vai parar. Isso não é vida de fé não, irmão. Sabe o que é vida de fé? Porque a Bíblia diz 4 vezes que o justo vive pela fé. Vida de fé é você saber, estou cansado, trabalhei a semana toda, faculdade, trabalho, fim de semestre, ou final de bimestre, um monte de coisa para fazer, mas eu tenho um congresso, eu tenho um culto, eu tenho igreja, quer saber de uma coisa? Cansado, exausto, ainda que com sono, eu vou para a igreja, vou adorar, e vou chegar cansado, mas vou sair de lá renovado. E isso é vida de fé. Agora, irmão, vai para o culto hoje não? Não, irmão, eu não estou sentindo. Estou congregando na igreja YouTube Gospel, www.quintodosinferno.com.satanás. Desde quando você congrega em igreja virtual? Você por acaso acha que é meta crente? Se tu for um avatar, pinta a pele de vermelho pelo menos. Não, de vermelho não, que é a esquerda. Eu não vou na igreja não, porque eu estou muito chateado. Andaram falando de mim lá, riram de mim. Pessoal, a igreja lá é cheia de panelinha. Aí tu é um antissocial. Tu não conversa com ninguém. É arrogante, metido. É o último a chegar e o primeiro a sair da igreja. E vem botar a culpa em cima da gente. Que estamos aqui de coração aberto para receber você. Para abraçar você. Quando alguém estende a mão para você, você olha para a cara da pessoa, olha para a mão dela, olha para a cara da pessoa, olha para a mão dela e não faz nada. E vem botar a culpa em cima da gente. Não, irmão, vem para cá para ser gente, que você vai achar gente igual a você. E você vai ver que aqui tem defeito, mas você também tem belezinha de Jesus. Você vai ver que aqui tem gente que precisa melhorar, mas você também tem que melhorar. Você vai ver que aqui tem gente que ama, como você também ama. E aqui tem gente que precisa ser amado, como você também. Aí vem botar as tuas culpas na nossa conta. Ah, pelo amor de Jesus Cristo, vem para cá, porque a Bíblia diz que ferro com ferro se afia, assim como o homem é o seu companheiro. Quer aprender a ser crente? Vem andar com crente, porque aqui você vai ver gente que erra, que falha, que pisa na bola, mas se arrepende. Quando se arrepende, muda de vida. Quando muda de vida, melhora, e quando melhora, puxa o céu para a terra. Ah, porque eu sentei e fulano falou comigo. Coitado, é um amargurado. Talvez tenha até inveja de você. Às vezes não falou com você, porque é um despeitado, uma despeitada, um irmãozinho que está precisando se arrepender das coisas erradas, crescer, ter maturidade, ter autoestima boa, ter segurança própria. Mas se não falou com você, tem problema não. Vai lá e dá um abraço nele, dá um beijo nele, fala, irmão, eu te amo. Essa hora não dá glória mesmo não, eu sei como é que é. Essa hora é só o silêncio, é só o povo jogando para o banco de trás, eu sei como é que é. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, que serão o quê? Agradáveis. A quem? A Deus. Tem que ser agradável, mas agradável a Deus. Para com aquelas perguntinhas bobas. E aí?
Cantei bem? Não pergunta aqui não. Pergunta aqui. Pai, cantei bem? Aí, fala que vem para a igreja prestar culto para Deus, mas não canta enquanto a igreja não estiver cheia. Não quer ser o primeiro a ter oportunidade. Se pedir para levantar a oferta, não quer. Mas está adorando a Deus. Você quer adorar a Deus na igreja? Você quer adorar a Deus aqui? Adora igual você adora em casa. Porque o Deus da igreja não é mais espiritual do que o Deus que acompanha você na sua casa. Você não tem nem que vir aqui para adorar. Você já tem que vir adorando. Você já tem que chegar aqui com o coração transbordando. Esse negócio de crente mendigo que vem para a igreja com um pirequezinho na mão. Senhor, misericórdia, mais uma porção do teu poder, porque uma semana está começando. Senhor, quarta-feira tem jogo, tem final, me dá a tua presença para eu aguentar. Senhor, sexta-feira que vem, ai, 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 Jesus, final de mês, pagamento já foi embora. O que eu vou fazer? Senhor, a tua misericórdia. Pelo amor de Deus, irmão, para com isso. Aí você chega aqui, porque o pregador não te deu tudo que você quer, porque o louvor não supriu toda a tua carência de poder como você quer, aí você sai dizendo que o culto não foi uma benção, que a pregação não foi uma benção, que o louvor não foi uma benção, porque tu está mais vazio do que cabaça do Nordeste na época da seca, aí tu volta para casa com 2 gotas, porque foi o máximo que você conseguiu, enquanto tem crente que sai daqui já transbordando, deixando rastro de unção para onde ele vai. Por quê? Porque ele não chegou aqui do jeito que ele saiu. Aí a gente vai botando a expectativa nos outros, porque a gente não quer usar o nosso procedimento, a nossa escolha, para começar a fazer diferença. Então vamos começar a reconstruir? Mas vamos começar a olhar para o fundamento e dizer, o que eu vou edificar? Eu vou edificar a partir do fundamento. Isso quer dizer que tem que ser igual o fundamento é. Diga, eu não posso negligenciar o fundamento. Por favor, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 10, 3, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 10. E eu já estou terminando a introdução. Olha o que diz a Bíblia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Outro edifica sobre o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre o fundamento, sobre ele. Próximo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Quem é o fundamento? Ah, nós vamos criar agora uma igreja. Quando você entende a igreja, você fala, mas que igreja é essa? Não ora? Não se santifica? Não tem vida consagrada? O culto é para ser humano, não é para Deus? Chega alguém na igreja e parece que está chegando um Deus, mas o Deus que já estava na igreja não tem nenhum reconhecimento? Que conversa é essa? Que conversa é essa, gente? Olha aqui o que Paulo está falando para os irmãos de Corinto. Eu coloquei o fundamento, porque é o fundamento que já existia. E ninguém pode mexer nesse fundamento, ninguém pode tocar nesse fundamento, ninguém pode modificar esse fundamento, porque esse fundamento é único. E para a conversa acabar aqui, eu já digo logo, o fundamento é Jesus, quem é que mexe com ele? O diabo que é diabo, não pode mexer no fundamento, nós vamos querer mexer, irmão? Deixa eu te contar um negocinho da Bíblia que talvez você nunca observou, mas deixa eu te trazer essa luz. Você lembra que quando Jesus foi para o Getsemane orar, a Bíblia diz que ele foi com os discípulos, deixou um pouco dos discípulos, se adiantou um pouco mais, falou com Pedro, Tiago e João, fiquem aqui e orem comigo, lembra disso? A Bíblia diz que ele deixou os discípulos e com a distância de um tiro de pedra, ele foi e começou a orar. Ele orou um certo tempo, depois ele voltou e encontrou os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E ele disse, desperta, ora, não pode vigiar comigo nem uma hora. Deixou os discípulos e foi. Orou novamente dizendo as mesmas palavras da primeira oração. Quando ele voltou pela segunda vez, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo.
Ele disse as mesmas coisas. Ele voltou, orou novamente. Veio pela terceira vez. Quando ele chegou pela terceira vez, o que que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Ele disse: desperta e levanta, porque agora a gente tem que ir. Não dá mais tempo de orar. Quantas vezes Jesus encontrou Pedro, Tiago e João dormindo? 3 vezes. Quando Jesus desce, Pedro disse para Jesus: não vou te negar e não vou te deixar. Jesus disse: vai me negar 3 vezes. Quando eles desceram da oração, Pedro perdeu 3 oportunidades de orar, obedecendo o que o fundamento tinha dito: mantém tua vida de oração. Quando Pedro desce dali, vai para a beira de uma fogueira. Quando está na beira da fogueira, quantas vezes ele nega Jesus? 3 vezes. E se Pedro tivesse orado as 3 vezes, será que ele teria cedido à tentação 3 vezes? Pedro nega Jesus, entra numa depressão profunda. Um dia lá na beira do mar, Jesus chama Pedro. Tem pedra, peixe, uma fogueira e fogo. Jesus se senta de um lado da fogueira, do outro lado senta Pedro. Pedro pensou: fogueira, Jesus, Pedro. Se lembrou do dia que ele negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus começa a conversa com Pedro dizendo: tu me amas? Pedro disse pela primeira vez: te amo. Jesus disse pela segunda vez: tu me amas? Pedro disse: te amo. Jesus disse pela terceira vez: tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Quantas vezes Pedro disse que amava Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro deixou de orar? Toda essa história poderia ter sido diferente se o fundamento que Jesus falou com Pedro sobre a oração, Pedro tivesse colocado em prática. Até que ponto, irmão, que nós vamos ficar trazendo prejuízo para a nossa vida, porque a gente está negando uma vida de oração? Aí não ora para namorar, quebra a cara. Não ora para fazer a faculdade, fica de semestre em semestre trancando o curso e mudando o curso. Aí não ora para vender, leva prejuízo. Não ora para comprar, só compra coisa ruim. Não ora para mudar, perde um bom lugar que estava. Não ora para fazer as coisas, sai fazendo do seu jeito. Não é melhor gastar tempo orando e perguntando, e entendendo quando ele diz que é para fazer e fazer bem feito, e não ter prejuízo, do que ficar por aí tentando fazer da sua vida uma roleta russa? Por que eu estou te dizendo isso? Porque está na hora da gente entender que o seu namoro, sua faculdade, seu trabalho, sua profissão, o seu chamado, seu relacionamento com a amizade, tudo que você fizer, precisa estar no fundamento chamado Jesus. Então, para você fundamentar tudo isso em Jesus, pergunta para Ele se o que você está trazendo, Ele vai aceitar como edifício sobre o fundamento. Não, porque agora eu vou namorar fulana. E quem foi que disse que é para você namorar fulana? Porque ela piscou para você porque ela é bonitinha? Ou porque ele piscou para você, irmãzinha, e ele é bonitinho porque toca na igreja, ou porque prega, ou porque está em ascensão? Quem que disse que só por isso é para ser um bom marido? Aí tu casa com a tranqueira, um demônio de saia, ou com um satanás de bigode, e daqui a pouco tu vai ter problema o resto da vida. Vai ser mais uma das irmãs que vão vir todo dia para o círculo de oração, enquanto as irmãs estão pulando, orando entre as línguas, você está aqui chorando, tentando salvar seu casamento. Por quê? Porque lá atrás edificou erradamente sobre o fundamento. Trouxe a coisa errada e está vivendo prejuízo. Por quê? Porque não parou para consultar o fundamento. Fundamento, você aceita esse material sobre você? Fundamento, eu posso edificar isso aqui sobre você? Fundamento, esse namoro aqui, esse noivado, esse casamento, essa profissão, essa faculdade, esse emprego, esse estilo de vida, eu posso edificar sobre você? O fundamento vai dizer: edifica porque vai crescer e vai melhorar. Ou o fundamento vai dizer: joga fora, isso é laço, chuta que é macumba gospel. Aleluia. Você me ama? Uns 4 amém. Efésios capítulo 2, versículo 20. Põe lá para mim, por favor. Eu vou citar Efésios, vou citar só mais 2 textos, 3 textos e a gente encerra. Amém?
Efésios 2:20, olha o que diz a Bíblia. Edificado sobre quem? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina. 1 Timóteo 6,19, coloca para mim, por favor, 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo 6,19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Olha o fundamento. Guarda esse fundamento, entenda que ele é um fundamento que vai garantir teu futuro. Se você dá crédito para o fundamento, considerar o fundamento e colocar sobre o fundamento aquilo que condiz com ele, o teu futuro vai ser de bênção. Você não precisa ter medo do seu trabalho, não precisa ter medo do seu casamento, não precisa ter medo dos filhos que você vai ter, não precisa ter medo das decisões que você vai tomar. Por quê? Porque tudo você vai colocar sobre o fundamento. Então o fundamento, ele é garantia para o futuro. Porque se você não olhar para o fundamento e construir de qualquer maneira, você vai trazer prejuízo para você hoje e no futuro muito mais ainda. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre fundamento. 25. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa que estava sobre o fundamento. E ela não caiu. 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, eu vou assemelhá-lo, eu vou compará-lo, eu vou colocá-lo no mesmo nível de igualdade com aquele homem que edificou a sua casa em quê? Na areia. 27. Corre rio, cai chuva, sopra vento. O mesmo contexto que aconteceu com a casa que estava sobre a rocha, acontece com a casa que está sobre a areia, mas com uma diferença: a casa da areia desaba, porque na hora que era para considerar o fundamento, não considerou, construiu bonito, mas o fundamento estava ruim, não garantiu o futuro, e depois de ter gastado muita coisa, não teve segurança no futuro, e foi tudo por água abaixo, porque negligenciou o fundamento. Vamos parar de ficar olhando o evangelho apenas com um palmo na frente do nosso nariz. Só olha o namoro com um palmo na frente do nariz. Só olha as amizades com um palmo na frente do nariz. Começa a olhar mais longe. E você só vai poder considerar o futuro quando você considerar o fundamento que vai dizer: isso aqui que você quer edificar está certo e vai realmente ecoar para o teu futuro. Agora, para eu encerrar, 1 Timóteo 2,20. Ou melhor, 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo 2,20. O anterior, 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Deixa esse texto aí, por favor. Você realmente quer considerar o fundamento? Você realmente quer entender tudo aquilo que a Bíblia fala para você sobre fundamento, tudo aquilo que a Bíblia te ensina sobre fundamento? Você quer considerar o que Jesus tem para você? Olha esse texto. O fundamento de Deus fica firme, e ele tem um selo, ele tem um nível de qualidade, e o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Fundamento é o que vai segurar você. Não vem para cá tentar reconstruir algo novo. Deus não está mandando você fazer uma catedral nova. Deus não está mandando você criar um evangelho diferente. Deus não está dizendo que agora você tem que criar uma coisa nova. Não, Deus não está fazendo isso. Ah, mas o senhor está querendo dizer que a gente tem que voltar àquela igreja que usava chapéu, que a roupa era aqui. Não estou falando isso. Isso é cultura. Isso é como a igreja, ela transcende o que é cultura.
O que a igreja tem como fundamento no Brasil, ela tem como fundamento na Argentina, ela tem como fundamento na China, ela tem como fundamento em qualquer lugar do planeta. E a Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o fundamento da igreja, porque tudo que nós vamos ser vai partir disso. Eu sei que antigamente as pessoas exageravam pelas questões estéticas, mas em contrapartida perdiam as questões espirituais. Hoje houve uma certa liberação da questão estética, mas parece que o povo também diminuiu o fogo do espírito. Então o que a gente precisa fazer? Analisar o fundamento. Vamos para o fundamento. E se estiver edificando sobre o fundamento, pode ter certeza que o resultado é de bênção. O resultado é bom. O resultado é de vitória. Agora, crescer, pode até crescer, sem fundamento. Porque a casa sobre a areia cresceu e ficou bonita. Mas na hora que vier o problema, na hora que vier a luta, na hora que vier a perseguição, porque vai chegar. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Paulo disse, quer viver piedosamente em Cristo, vai ser perseguido. Nós lemos aqui que nem a pedra que é Jesus, que era a verdade, teve a aceitação de todo mundo. Você acha que nós vamos ter? Jesus disse, se me amaram, vão amar vocês. Mas se me perseguiram, prepara, porque também vão perseguir vocês. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, irmão. Nós estamos aqui para obedecer aquilo que Jesus falou. Não vem para cá me inventar um novo evangelho, um novo estatuto de igreja, uma nova forma gospel de viver. Pelo amor de Deus, larga isso para lá. Comece a consultar a planta. Vamos rever o processo. Vamos analisar o projeto original. Vamos verificar como é que dá a hidráulica. Vamos verificar como é que está o alinhamento das paredes. Vamos verificar como é que está a parte elétrica. Vamos verificar como é que está o acabamento, as estruturas, as bitolas de ferro. Vamos verificar como é que está sendo feito todos os baldrames, todas as colunas. Vamos verificar como é que está sendo feito todo o alicerce. Vamos começar a verificar se realmente está encaixado na planta. Tem um projeto original. O arquiteto de todos os arquitetos já fez e fez muito bem feito, porque ele não fez para durar 2022 anos. Ele fez para durar em quanto tempo for necessário, porque ele sabe que o fundamento é Cristo. Então vamos parar de ficar tentando inventar coisa diferente, novidade para a igreja, um monte de coisa que não é bíblica. Vamos parar de achar porque o mundo está ditando certas coisas, fica enganando a gente, dizendo que a gente não tem amor. Que conversa é essa que a gente não tem amor? O amor, ele fala a verdade. O amor coloca o dedo no nariz se for preciso. Quantas vezes a minha mãe já me disciplinou por amor e eu achava que não era amor, e hoje eu entendo que ela me amou e talvez me amou até pouco. Hoje a gente precisa entender que a nossa vida não é baseada naquilo que o mundo diz. Está aqui a planta, está aqui o manual, está aqui o projeto, irmão. Está aqui o projeto. Consulta o arquiteto. E você pode ter certeza, a sua vida só vai melhorar. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos ajude e vos livre de todo mal. E eu estou dentro disso também, em nome de Jesus. Diga, eu faço parte desse fundamento. Diga, a minha vida está fundamentada na rocha. Meu procedimento vai condizer com meu fundamento. Fica firme, irmão. Fica firme. Não negocia. Pode ter certeza que na hora que a trombeta tocar, você vai ouvir ele chamar seu nome.